Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos, louvado seja Deus em nossas vidas. Deixo um grande abraço a todos, ao pessoal da live, ao pessoal do YouTube, aos ouvintes da rádio. Vamos orar esse Deus na programação da Rádio Filho dos Vivos, no bloco Deus Mostra a Sua Face. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez de estarmos aqui diante da Sua presença. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoe cada ouvinte da Rádio Filho dos Vivos. Abençoe, Deus, amado Deus, cada um agora que vão assistir pela live, aqueles que estão no YouTube, e que Deus abençoe essa programação da Rádio Filho dos Vivos. Deus mostra a sua face. Bom, como já está no título, hoje eu trago um bloco um pouquinho diferente. O plano de Deus para o seu casamento. Lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18, onde a palavra fala assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse o nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com o homem que caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e elevou o homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne, é o osso dos meus ossos, e ela será chamada mulher, porque Deus tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentia vergonha um do outro. Então aqui Deus já cria o casamento. Ele achou bom que não era bom que Adão vivesse sozinho, e ali tira a costela de Adão, faz adormecer Adão primeiro e faz uma ajudadora, uma adjuntora que vai na frente dele para auxiliar. E ele viu essa maravilha toda que Deus fizera e se maravilhou. Ele falou: essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e se chamará varoa. Então ali Deus dá uma instrução: sairá da sua parentela, da sua casa, do seu pai, da sua mãe, se unir à sua mulher. Então ali forma já o casamento estipulado por Deus. O plano de Deus para o nosso casamento, para o meu e o seu casamento. A palavra de Deus nunca falha. As ferramentas que Deus lhe deu produzirão mudanças miraculosas em seu casamento, quando aplicada corretamente,
quando tem instrução de Deus para o casal e aplicada a ferramenta que Deus dá ao casal. Cada um no seu papel, ali aplicada corretamente, Deus faz mudança miraculosa na vida do casal. Interessante que, trazendo para o mundo, sai um pouquinho daqui da Bíblia, em 1885 e 1939, Sigmund Freud estava abrindo seu primeiro consultório. Em 1886, ele abriu seu primeiro consultório em Viena. Em 1885 e 1939, ele é fundada a psicanálise. O objetivo é atender pacientes com distúrbios nervosos pela cura pela fala. Sigmund Freud, ele começou a observar nessa época, entre 1885 e 1939, que as mulheres não estavam conseguindo se relacionar os fatos que tinham acontecido após guerra. E em 1886, em Viena, ele monta o seu primeiro consultório para atender essas mulheres com distúrbios nervosos que não conseguiram se relacionar. E a cura pela fala, a cura é a base da psicoterapia, central na psicanálise. A conversa que levará o paciente a tornar-se conflitos internos cada vez mais conscientes. Então ele trabalhava através da sua fala, da cura, conversa, para ver o que estava acontecendo, esse distúrbio que estava acontecendo principalmente entre as mulheres nessa época. E ele trabalhava no seu pré-consciente, no consciente e no consciente também da pessoa, através da fala, para poder reajustar e ter o relacionamento de novo. Mas interessante que Deus, Ele já nos conhece no profundo. E quando Deus, Ele faz o plano para o seu casamento e dá as ferramentas certas para o casal, e o casal, ele usa corretamente aplicada através da instrução que Deus fez no casamento, então as mudanças são miraculosas. Deus não lhe deu tudo isso apenas para que o seu casamento seja abençoado. Foi muito mais além. Ele depositou muito em vocês, em mim, no casamento de vocês e no meu casamento, para que um ajudasse o outro, tanto a varoa e tanto o varão. O varão com seus procedimentos ao qual foi aplicado, e a varoa com dela. É o desejo de Deus que vocês alcancem e abençoem o outro. Vocês alcancem, o casal alcança, para abençoar o outro. Em João 15:16, a palavra fala assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Então, o objetivo de Deus, principalmente no casamento, é que nós buscamos Ele em espírito de verdade. E nessa data aqui, onde foi fundada a psicanálise, em 1885 e 1939,
onde Freud ele começa a observar que as mulheres não conseguiam se relacionar. Ele já, psicólogo, ele criou a psicanálise. Então, para tratar dos distúrbios nervosos que estava aplicado principalmente sobre as mulheres no período pós-guerra. Ele começou a tratar o consciente. O consciente é tudo aquilo que estamos conscientes no momento, no agora. E ele começa a puxar no pré-consciente. Se refere àqueles conteúdos que pode chegar ao consciente, mas que não permanece lá todo o tempo. E também ele começa, pela cura, pela fala, a pessoa ir também no inconsciente. Se refere a todo aquele conteúdo mental que não está disponível para a pessoa em todo o tempo. Então, ele trabalhava no inconsciente, pela cura, pela fala, para chegar no inconsciente, no pré-consciente, quer dizer, ele puxava o inconsciente para chegar no pré-consciente e para finalmente no consciente ele conseguisse se expor tudo aquilo que estava travado ainda, que não, principalmente nas mulheres naquela época, para que pudesse trabalhar na vida do casal. Tu vê que até um homem busca vários tipos de procedimento para que possa se estabelecer e se curar. Mas a cura do plano de Deus para o nosso casamento é perfeita, boa, agradável. E a preocupação nossa que temos que ter, qual é? Pegar a ferramenta de Deus para o nosso casamento. Dar fruto e multiplicar-se. Das 3 vezes em Gênesis, no capítulo 1, sobre dar fruto com semente dentro de si. Eu posso pegar aqui em outras 2 ocasiões, onde Deus fala em dar fruto e multiplicar-se. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 22, que ele fala: e Deus os abençoou, dizendo: sedes fecundos, multiplicai vós, enchei as águas dos mares e na terra, e se multiplique as aves. E em Gênesis também, no capítulo 1, do verso 29, ele também fala sobre isso. E no 28, e Deus o abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai vós, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então ele fala: multiplicai vós, sujeitai a terra e dominai sobre todo peixe do mar e sobre todos aves do céu e todo animais que rasteja pela terra. O domínio Deus deu para o homem e também através do casamento, que aqui é a instrução para o casal se multiplicar. O plano de Deus, desde o início da criação, é que produzimos frutos que contêm dentro de si a semente reprodutora. O fruto que reproduzimos não é só para a nossa vida, nossa própria vida, mas também para a vida daqueles em quem semeamos. Fruto que contém semente os capacitará e semear também. Então, tudo que nós restabelecemos, reajustamos no nosso casamento, é porque nós passamos para frente, para que possamos abençoar outros casais que estão em crise. E trazendo também para a psicanálise, né?
fora da Bíblia, também se preocupamos com isso, sobre cuidar do casamento. A psicanálise também é uma teoria que estuda a mente humana em uma prática terapêutica. Mas a terapia melhor e eficaz, que não dá erro, é o plano de Deus para o nosso casamento. E precisamos aplicarmos isso em nosso casamento, é o que Deus quer. É o que Deus quer em nossa vida. É o que Deus pretende e quer que nosso casamento seja uma ferramenta afiada através da palavra de Deus, aplicada primeiro em nossos casamentos, para que possamos abençoar outros casamentos. E só conseguimos fazer isso, através da palavra de Deus em nossas vidas. E só conseguimos fazer isso quando nós nos rendemos e pegamos a ferramenta que Deus aplicou em nossas mãos, e cada um com o seu papel. Pegando a ferramenta a qual Deus botou em nossas vidas, para que possamos estar com o coração e a mente aberta, para podermos ajustar o nosso casamento e abençoar os demais casamentos que estão em crise. Você deve estar pensando, o pastor misturou a psicanálise com a Bíblia. Nós podemos misturar, botando a prioridade na Bíblia, né? Porque Deus, eu entendo que Deus, ele criou os profissionais. Não saindo da projeção da Bíblia, não. Eu sou um pastor. Um pastor que Deus me proporcionou estar na função de pastor. Mas também, pela graça desse Deus, eu pude, pela permissão de Deus, estudar psicanálise e me formar em psicanalista. Porque é bom nós estudarmos, não esquecer a Bíblia. A Bíblia é a principal ferramenta. Mas se Deus criou os profissionais, os psicólogos e depois os psicanalistas, por que não usamos também para essa ferramenta que Deus botou em nossas vidas? Então eu fico por aqui. No bloco Deus mostra a sua face, o plano de Deus para o nosso casamento. É que nós sejamos felizes, prósperos e usando a ferramenta de Deus para o nosso casamento. Eu sou o pastor Jorge Nunes e ficamos por aqui no bloco Deus mostra sua face e voltaremos, não sei que dia, mas voltaremos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado por tudo e abençoe cada família, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Amém. Essa é minha esposa que falou lá de longe, mas falou amém. Fique com Deus e trate bem o seu casamento, em nome de Jesus.